Tá te entrevistando, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu, E poxa. eu queria começar, antes da gente falar do projeto em si, começar um pouco da sua história, sobre quem é o Thiago Almeida, como é que foi o nascimento do projeto, como é que a Boa. música chegou na sua vida, como é que tudo Ah, aconteceu. não, maravilha. Bom, acho que eu comecei a ouvir música meio cedo, né? O meu pai sempre ouviu bastante, principalmente rock, assim, músicas nesse estilo. E ele sempre foi um cara que tinha bastante CD. Então eu pegava, um dia eu achei um. Sabe aqueles Discman? Tipo, não sou É isso tão aí, velho, aquele aquele redondinho, né? tinha um em casa, assim, não sei de Ah, já, onde surgiu ah, aquilo já, lá, mas tinha. já achei que era de fita já, pô, que bom, né? De disco. Olha, ele tinha fita também, mas era mais. Eu tenho 29, era mais. Aí já era disco já, um CDzinho. É, não posso chamar de velho, eu tenho 28. Ah lá, então. Aí eu, cara, ficava andando com aquilo lá pela casa e Uhum. ouvindo umas coisas assim, até da época dele, né? Tipo, Raul Seixas, RPM. Eu comecei, gostava muito, assim. Engenheiros do Havaí, gostava pra caramba. Aham. Foi se passando o tempo, eu fui começando a descobrir, tipo, na escola, assim, se supor, uns 10 anos, as bandas minhas, né, que era mais da época, assim, tipo Linkin Park. Eu lembro Aham. que foi uma que estourou bem na época, assim, acho que tava no segundo álbum, se eu não me engano. E aí eu fui, que aí foi quando eu comecei a gostar mesmo, assim, de música. Posso dizer que foi com o Linkin Park mesmo. Comecei a ouvir, assim, e pesquisar mesmo. Eu já tava usando internet, essas coisas assim, né. Foi andando, cheguei no Guns, um evento canônico de todo mundo, e comecei a tocar guitarra. Gostei ali e comecei a estudar mesmo. Uhum. E aí, por exemplo, abriu o interesse mesmo, assim, foi fundo total. Eu comecei a pesquisar, assim, nossa, cara, eu lembro que eu ficava horas e horas e horas do dia, assim, todos os dias, pesquisando banda, lendo biografia das bandas e dos artistas É. no Wikipedia lá, tal, né? E tocando. Foi que eu sempre estudei assim, muito sério, né? Música, muitas e muitas e muitas horas. Não, não só a música, como a história deles, né? Você gostava também, né? Muito, muito, bastante mesmo, assim. Eu ouvia de tudo. Claro que fui tendo fases, né? Por exemplo, eu tive fase Guns, tive fase Led Zeppelin, tive fase Pink Floyd, que foi uma das que mais me influenciou, né? Tive fase, aí fui descobrindo, né? Tive fase, por exemplo, um que é uma super influência pro som do chiaroscuro, o Porcupine Tree, né? Steven Wilson, né? Tive uma fase, falando mais Brasil agora, Raul Seixas, assim, eu via o dia inteiro o disco do Raul Seixas, gostava muito. E, e aí, só que teve uma coisa que eu fiz desde o começo, não sei se foi por conhecer já como essas bandas surgiram e tentar replicar de alguma forma, eu sempre formei banda, quando eu era a mais adolescente, quase Sim. que assim. Eu sempre formei banda e sempre escrevi minhas próprias músicas. Lógico que sim, fui ganhando mais noção de composição Uhum. com o tempo, né? É, E também de banda, mas eu sempre tentei fazer alguma coisa com meus amigos. A gente se reunia, assim, pra tocar também, mas também tocava os covers, mas a gente se reunia também pra compor. Eu lembro que a gente praticamente nunca terminava as músicas, né? Que a gente não tinha esse conhecimento para conseguir terminar Aham. e achar uma composição. Mas, por exemplo, eu passava muitas e muitas horas um tempo usando o. Cara, eu nem lembro o nome do software, mas era tipo um Guitar Pro gratuito. Uhum. Eu ficava escrevendo lá, digitando Ou seja, as músicas, né? foram várias iniciadas, mas poucas terminaram mesmo, né? Ah, Não, quase nenhuma, assim. Foi quase mais estudo mesmo, assim, vendo hoje, ah, né? Porque a gente não conseguia muito terminar, né? E aí eu fui levando isso, eu acabei. Aí, certo momento, um determinado momento, eu fui para faculdade e eu já estudava muito guitarra mesmo. E em certo momento da faculdade, eu comecei a querer realmente gravar coisas que eu escrevia, né? uhum. E eu lembro que eu pegava, por exemplo, assim, ônibus para ir, aí chegava, eu tinha que ir para faculdade, né? Ia de ônibus lá. Eu sou engenheiro de computação, né? Eu sou programador de formação. Eu pegava ônibus e levava um caderno.
que é escrevendo música, assim, no caderno, assim, na ida e na volta, várias e várias e várias. Pra, com uma meta, assim, de conseguir algum dia gravar, né, profissionalmente e lançar coisas minhas. Aí foi o começo, mais ou menos, né? Foi mais assim, para aprender a tocar guitarra, começar a rascunhar algumas coisas com os amigos, aí eu comecei depois a estudar isso mais a fundo mesmo para conseguir fazer um som. Legal. E uma curiosidade é por que você escolheu programação? Você que uma coisa teve conexão com outra ou não? Foi uma opção de faculdade que você gostava, via carreira? Ah, não, não, não tem relacionado, assim, Uhum. foi mais uma questão, assim, na época, eu não tive, assim, poxa, super coragem para fazer música, né, que aqui no Brasil, pelo menos, Entendi. exige coragem, assim, bastante, Uhum. é difícil pra caramba, e eu sempre fui, assim, uma pessoa mais nerdzona, assim, poxa, eu jogava muito, sempre gostei dessas coisas, assim, sabe? Além de estudar a música, quando eu era mais novo, eu comecei em paralelo, a brincar um pouco com programação muito cedo, assim, tipo uns 15 anos. Tentando fazer jogo, essas paradas assim. Aí isso acabou assim, poxa, eu queria fazer música, mas o mercado é difícil, aí não deu muito aquela coragem, aí eu acabei, cara, vou fazer o plano B programação então, e aí eu fico na música em paralelo ali. Eu nunca levei como hobby, mas era um negócio em paralelo mesmo, desde sempre. E hoje, na brincadeira, o que é mais difícil? Criar um jogo ou criar uma música? A música, com certeza, né? Assim, nossa, é, é porque é realmente isso, né? Assim, eu diria até que você conseguir fazer o processo inteiro, né? É uma das coisas mais difíceis que eu já vi, assim, sabe? A parte de compor hoje em dia, como eu falei, né? Desde de coisa que eu era mais adolescente, essas coisas serviram muito de exercício, né? Essas coisas de composição. Aham, Então, compor, e faz muito tempo que eu faço isso. Eu tô com 29, se for contar adolescente, assim, a gente começando com uns 14, vai fazer uns 15 anos verdade, tem que eu tempo. componho. Então, de certa forma, compor para mim é um pouco mais fácil hoje, né? Sai muito rápido, assim, sabe? Tanto que a gente pode falar disso, mas os primeiros testes de lançamento que eu fiz, que eu ainda assinava como Thiago Almeida, um negócio meio folk assim, Uhum. eu fiz ao longo de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 100 músicas, aí eu escolhi 8 para gravar mesmo, Nossa. né? Aí eu fui aprendendo a gravar em casa, eu acabei lançando, aí depois eu tirei das plataformas, né, que a qualidade de gravação, a música era, na minha opinião, né? A ideia era muito interessante, assim, só que a qualidade da gravação não, né? Da execução ali, porque eu tava Sim. estudando ainda e tal, É, né? foram os primeiros testes, né, que você fez, né? Exatamente. E aí eu tirei depois, assim, às vezes essas músicas, algumas podem até voltar no Chiaro Escuro, alguma coisa assim, mas eu sempre compus bastante. Só que, por exemplo, o processo, assim, de você, igual a gente tá fazendo agora, né? Trabalhar um lançamento, de você conseguir parar de fazer as coisas muito sozinho, né? Que foi um processo que eu tive também, assim, uma decisão que eu tive quando eu comecei o Chiaro Escuro. Envolver mais pessoas, você agora fazer o pós-lançamento, né? Divulgar a música mais pra frente, né? Sim. Quando a gente tiver um repertório, começar a fazer shows, trazer as pessoas para um show, ser criativo para você conseguir fazer a galera sair de casa para assistir o seu show cara, isso é muito mais difícil, muito, assim. Sim. É muito complicado, sabe? E falando sobre processo criativo também, você tem no seu processo, tem uma receita de bolo para você fazer uma música? Como é que nasce uma música sua, geralmente? Bom, eu gosto de falar disso. Eu tenho várias receitas de bolos. Ou seja, eu tenho, só que tudo que eu faço é com base, qual que é a graça, né, na minha opinião, assim. Uhum. Com o tempo, você vai para composição isso, né? Você vai aprendendo e de tudo, assim, seja de um solinho, de um riff, seja de uma música inteira, tal. Com o tempo, conforme você vai estudando essas coisas, você vai pegando várias receitas de várias pessoas, né? E de várias referências, vai criando um pouco as suas receitas e tal. Não deixam de ser receitas, mas você começa a ter um leque de coisas que você quer fazer. Cara, vou fazer uma música desse jeito aqui agora. Agora eu vou fazer desse outro aqui, tal. E envolve uma série de coisas. Por exemplo, conforme o tempo passa com prática,
você consegue, por exemplo, iniciar a música de diversas maneiras. Eu consigo iniciar uma música pela letra, né? Sim. Aí eu tenho na minha cabeça, assim, falando muito a grosso modo, né? É que são realmente. Eu consigo trabalhar a música em cima de uma letra, e aí a música eu sei que geralmente sai de um jeito, né? Um jeito tal. Ou eu tenho uma ideia de um riff de guitarra. Aí a música fazer sair, eu consigo fazer esse riff virar uma música, vai sair de outro jeito. Uhum. Porque é outra receita. A minha receita é quando eu tô trabalhando com riffs. Ou eu posso fazer até umas coisas assim um pouco mais que eu gosto muito de fazer, que é o formato que eu mais uso pro chiaroscuro, né? Uhum. Eu tenho um tema, porque como é álbum conceitual, né, as músicas vão ter seus temas ali, então eu tenho que me ater a ele. Isso é Isso, eu isso já é pré-definido? Você já tem um esqueleto de quais vão ser os temas? Que você já, vai tocar? já. Pro álbum, eu tenho o álbum em si tem a ver com as duas perguntas. Ele vai ter sempre, ele tem o mesmo tema. Então o álbum ele é como se fosse uma já assistiu Black Mirror? Não, Já. Black Mirror é um exemplo ruim. Pensando numa série que. Aquela. Cara. Sabe aquela série que cada temporada é uma história fechada na temporada em si? Sei, sei. A Você, outra muda a você história. pode ver qualquer uma que é independente, né? Você vai entender a história. É, Exato. Black Mirror foi um exemplo ruim porque é por episódio, né? aham, Mas cada álbum é como se fosse uma temporada que vai ter aquele tema lá. Tipo o legal. filme lá do Entre Facas e Segredos. São as Uhum. mesmas pessoas, mas cada um é um negócio diferente, assim, vamos supor. Sim, sim. E aí, então você tem esse grande tema. E como é um álbum conceitual, que aí puxa um pouco de eu sempre gostar muito de Pink Floyd, essas coisas assim, eu tenho que contar aquela história daquele tema, daquela história que eu bolei ali. Sim. Nesse primeiro álbum, no caso, ele conta uma história de uma pessoa que saiu é, mais do interior, das suas raízes, ele começa a explorar o mundo, começa a ter outras influências, ter problemas por causa disso e tudo mais. E então, eu tenho um trabalho de espalhar, de roteirizar essa história em músicas, né? Uhum. Então, acaba que cada música já tem o seu tema, entendeu? Essa primeira música que a gente lançou hoje, ela foi focada na visão dos pais do personagem, né? Uhum. Enquanto ele tá crescendo, aí conta um pouco das aspirações até dele mesmo, um pouco das aspirações dos pais, um pouco da angústia do mundo e tudo mais. A próxima já vai contar da partida dele, né? Uhum. Dando um micro spoiler. Aí a próxima já é da próxima, e aí no fim a gente fecha a história. Hum. Esse personagem, ele é baseado em histórias suas, da sua vida, ou é criação que você mesmo elaborou? Que surgiu? Um pouco dos dois. Isso aconteceu comigo, né? Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, uma cidade chamada Aham. Promissão, que é bem pequenininha, 40 mil habitantes. É, o que eu faço geralmente, eu pego, eu parto de histórias que são pessoais ou próximas, assim, de algum amigo, algum conhecido Uhum. que eu sei, até assim, alguma coisa que eu vi e me tocou, assim, seja um filme ou um livro. E aí eu faço um trabalho, que é uma das coisas que eu acho que tem mais graça, assim, de deixar aquilo lá um pouco mais, assim, de uma maneira que que outras pessoas possam identificar, que mais pessoas possam se identificar. Não no sentido de deixar a história genérica, Sim. mas no sentido de conseguir tocar mais gente mesmo, assim, Ah, sabe? Não ser um negócio só meu mesmo. não fica tão aberto, mas você consegue globalizar mais, né, o alcance Exato. dela. Sim. Que aí entra um pouco na maneira de compor que você tinha perguntado para esse trabalho do chiaroscuro, né? Uhum. Como que eu faço, geralmente? Como eu já tenho um roteiro, eu já consigo ter um pouco da referência sonora, né? Porque eu já tenho um pouco uma imagem na minha cabeça do que eu tô contando. Eu já consigo escrever uma letra, né? E aí eu vou buscando referências, assim, de bandas que eu gosto, de sons que eu gosto, e vou costurando é, a música que acaba entrando ali no contexto do rock progressivo, né? Porque é a minha maior influência, assim, sabe? É o que eu mais ouvi, que eu mais Sim. estudei, assim, a fundo, né? O progressivo conceitual. Só que tem uma coisa que eu gosto de fazer,
bastante, que aí é um negócio que, essa é a parte, acho que mais difícil, assim. Uhum. É você deixar a música, manter a complexidade, né, as nuances dela, mas deixar palatável também, por exemplo, para pessoas que não são necessariamente assíduas pelo rock progressivo, conseguirem também Sim. ouvir, né? Que é muito do que, por exemplo, o Porcupine Tree faz, né? O Pink Floyd também, assim. Poxa, se eu tocar o Another Brick on the Wall pro, sei lá, meu pai, que eu acho que ele nem sabe o que é rock progressivo, ele vai conseguir ouvir de boa, Sim, sabe? você não precisa ser um especialista no gênero para curtir a música, né? É isso. Exato. E nenhum um músico em si, sabe? Sim. Que eu acho que às vezes, por querer ou até sem querer, né? Depende da banda, assim, muitas vezes acaba que fica um negócio para músico mesmo, assim, sabe? Até, por exemplo, se você pegar um pouco de quando surgiu mesmo essa história do rock progressivo, exceto algumas bandas, assim, que foram as que mais me chamaram a atenção, né? Várias outras lá atrás, assim, é bem difícil, eu acho, de se ouvir sem ser músico, assim, sabe? É um negócio muito. Você acaba deixando muito, né? A música. Eu sempre gostei também, eu sou roqueiro, assim, né? Uhum. Eu gosto muito do prog, mas eu sempre gostei, assim, dessas músicas que tem um apelo mais pop também, assim, mais popular. Não à toa que o Porcupine Tree lá é uma grande referência minha, o Pink Floyd também, todos eles fazem isso, assim, sabe? De dar uma mastigada. Não à toa que a Comfortably Numb, por exemplo, do Pink Floyd segue a estrutura do verso, ponte e refrão, Sim. né? E antes da gente falar de o mundo inteiro que foi lançado agora, eu queria perguntar sobre Chiaroscuro. Eu vou demorar para acostumar com o nome. É isso mesmo, né? Tá certo. Mas qual foi a origem desse nome, desse projeto? Quando que você parou Ah, de assinar como Thiago para usar esse nome do seu projeto? boa, boa. Quando eu fazia músicas com o Thiago, era bem fechado, assim, num nicho meio. Fazia muito folk rock, assim, sabe? Eu gostava. E eu comecei. Aí eu fiz por um tempo, dei uma parada, assim, para compor outras coisas, e eu comecei a ter uma aspiração, assim, de unir e criar um projeto um pouco grande, mais focado em banda, né? Porque antes era só eu. No Chiaroscuro ainda sou só eu, mas as gravações são com uma banda. Então tem os músicos contratados, etc e tal. Então eu tenho essa pegada mais banda mesmo, apesar de ser uma pessoa. É, E aí, eu comecei a pensar um pouco, poxa, cara, como é que eu sempre tive muita dificuldade em. Eu sempre fui muito específico, assim, no que eu gostava em termos de composição e som, mas eu sempre tive muita dificuldade em me encaixar em algum nicho muito específico. Então, por exemplo, eu comentei ali do Guns, né? Eu curto muito hard rock, muito. Mas eu não me vejo conseguindo colaborar no hard rock, assim, sabe? Nem participando, assim, sendo um Sim. porta-voz do hard rock e tal. Eu acho que tem gente muito melhor para fazer isso, sabe? Mas eu sempre gostei de compor várias coisas, de experimentar, e aí eu me encontrei um pouco no prog rock, assim, no conceitual, porque abre um pouco mais de espaço para isso. Esse é um ponto. Uhum. E aí, enquanto eu estava maturando esse projeto e idealizando o conceito e tudo mais, coincidentemente, estava fazendo aula com a minha ex-professora de canto, a Carmen, ela nem sabe disso, eu acho. Talvez ela saiba que eu falei em um podcast essa semana retrasada. E aí foi a primeira aula nossa, assim, eu cantei lá, né, pra ela ver minha voz, falou, cara, a sua voz tem um negócio, assim, que você canta, as notas são mais agudas, mas o timbre é um pouco mais fechado, é um negócio, uma dualidade, assim, um negócio meio chiaro-escuro, ela falou. E aí eu fui ver o que era o chiaro-escuro, né, que é aquela a técnica, né, de trabalhar os contrastes, sombra, luz, etc. Pô, Pode falar. eu achei que era um nome que você tinha inventado, cara, que você tinha criado no Não, projeto. é uma técnica, nossa, é muito antiga, lá da Renascença. Só Caramba. que você escreve diferente, você escreve com CH, né? A gente se estilizou, Uhum. Pô, né? legal. E ela E. falou pra mim, eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu comecei o projeto, eu lembrei disso lá atrás, aí eu usei o nome. Pô, legal. E o mundo inteiro, ele estreou agora, foi a estreia oficial do projeto, né?
a Só que estreia. ele também carrega anos de composição, gravação, amadurecimento que você teve. Por que que você chegou à conclusão que esse era o momento certo, que você ia trazer esse universo para o público? Na verdade, poxa, essa pergunta é boa. Foi uma necessidade, assim, de fazer uma virada de chave do formato que eu trabalhava, eu acho, e do que tipo de trabalho que eu queria lançar. Porque até então, até está em 26, até 24, vai, 25, meio do ano, mais ou menos, eu trabalhava muito sozinho. Tipo, por exemplo, eu comecei a aprender a produzir, mixar, gravar na faculdade, para lançar minhas próprias músicas, né, meio low Aham, budget mesmo, indiezão. É, e eu fui fazendo assim, então tudo fazia só eu, né? Então você tinha várias limitações, etc. Chegou um ponto que eu comecei, em paralelo, eu comecei a entrar um pouco mais. Eu sou meio recente, assim, de redes sociais para música, né? Eu não tinha. Em 2024, eu criei e comecei a postar algumas coisas. Eu comecei a ter contato com outros músicos, outros tipos de trabalho. Tipo, continuei estudando composição, comecei, até botei um pouco mais de gás nisso, tal, a própria guitarra, né? Canto. Voltei a estudar com mais força depois de formado. E aí eu falei, cara, estava voltando um pouco da pandemia também, né? Tinha acabado de chegar em São Paulo, então tava conhecendo aham. bastante da cena. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu tentar alguma coisa diferente, assim, né? Alguma coisa. Eu acho que eu tô confortável para fazer alguma coisa mais elaborada, tentar testar algumas ideias assim. Só que eu queria fazer certo. Aí eu pensei assim, eu vou mudar dessa vez. Ao invés de eu fazer sozinho e tentar fazer assim, meio que o som que eu conseguia no meu quarto. Eu vou realmente fazer o som que está na minha cabeça e chamar mais gente. Que é aí que eu mandei lá uma inscrição para entrar junto com a Maran, Uhum. né? Em paralelo também comecei a participar de um monte de evento, um monte de workshop, assim, tentar me conectar o máximo possível com outros músicos ali, né, e tal. Numa dessas eu entrei para a mentoria do Kiko Loureiro, né, que eu tô até hoje. Aí foi indo. E foi bem mais legal porque quando eu decidi dar esse passo de realmente tentar fazer algo, deu assim, 10 vezes mais trabalho que fazer sozinho. Porque o projeto era mais complexo, tinha mais gente envolvida, tinha mais custo envolvido também, né? Tudo isso conta. Mas assim, olhando hoje, assim, nossa, super valeu a pena. O desenvolvimento, assim, como músico, como artista, foi muito maior do que se eu não tivesse feito, sabe? Então, hoje você vê uma grande diferença do Thiago que era antes do projeto para o que você é agora? Ah, com certeza, com certeza. É, em vários termos, assim, eu sou uma pessoa que quando eu comentei lá que eu estudava bastante, assim, a história dos artistas, eu estudava tudo mesmo, assim, até desde a parte musical, o que que eles estudavam, assim, a vida deles, né, um negócio meio fã mesmo, assim, até mercado, assim, sabe, como é que as gravadoras funcionavam, etc e tal. E eu acho que quando eu comecei, agora que eu comecei esse projeto envolvendo mais gente, né, com investimento correto, de tempo, financeiro, atenção, estudo também. Cara, assim, eu tô muito feliz, assim, sabe, com os resultados que tá dando e também com as coisas que você vai aprendendo no caminho, né? E você sempre fica feliz e ansioso para fazer a próxima música, né? A próxima música, o próximo projeto, e por aí vai, próximo álbum, no caso, né? E a ansiedade pro dia de hoje, como é que tava? Pô, tava muito, viu? Porque a gente demorou para conseguir lançar uma música. No nosso cronograma era pra gente ter lançado em março. Caramba. É, mas aí a gente a gente começou tudo ao mesmo tempo, né? A parceria com a Maran, as composições, né? A mentoria do Kiko. Então, tipo, a gente começou a envolver um monte de gente ao mesmo tempo. E aí foi legal porque a gente tinha uma primeira versão, né? Aí as pessoas foram contribuindo, essa primeira versão ela foi evoluindo. Uhum. E Era eu. muito diferente da atual? Era, era. É, Só que eu gosto mais da atual, assim, acho que foi. As coisas foram evoluindo e a gente foi.
todo mundo foi colaborando, e só que aí isso foi demandando mais tempo, mais retrabalho, algumas coisas a gente mudou, algumas coisas a gente fez de outro jeito, é, sabe? Mas foi muito aquela ideia de vários momentos a gente deu um passo para trás para dar dois para frente, assim, sabe? Sim, Então, valeu muito a pena. Só que a ansiedade dava, né? Porque o que que aconteceu? Aconteceu, a gente criou a página já logo no começo, já sim. começou a criar antecipação. Aí a gente, puxa, cara, a galera começa a perguntar: e quando que sai? Quando que sai? A gente falou, mas depois a gente acabou mudando. E, bicho, aí eu falei, caraca. Ontem eu falei, caraca, bicho, porque foi uma sensação muito boa, assim, né? Ontem eu ia esperar até meia-noite pra ver na plataforma lá, ver certinho Sim. lá. E, cara, foi muito legal, porque aí começou a me dar um receio mais perto, um sentimento misto, assim, de, poxa, estão fazendo tudo certo, tá bem legal, assim, cara. Eu tinha mostrado já para alguns amigos, né, de prévia, eles amaram, assim. Eu falei, cara, mas tá muito massa. Mas e se, beleza, a gente lançar e ninguém gostar desse negócio? Ah, Gente, que perguntinha cruel, cara. exato. Mano. Falei, cara, e se lançar e esse negócio assim, pô, a galera achar uma merda e não sei o que e tal. Só que aí, o que que aconteceu também, né? Hoje em dia, eu faço muito assim do projeto, eu dedico uma quantidade enorme assim de tempo, esforço em cima do projeto. Mas eu sei como é que são as coisas, assim, sabe? Eu tô de bem com a possibilidade de ir devagar mesmo, assim, sabe? De ir, pô, pegar alguns ouvintes aqui agora um pouco, depois pegar um pouco mais, no próximo trabalho um pouco mais Sim. devagar mesmo, porque várias bandas, lógico, algumas bandas e projetos estouraram da noite pro dia, né? Isso aconteceu Uhum. já. Mas várias outras que a gente gosta não foi assim. O próprio Porcupine Tree, assim, demorou muito tempo pra eles conseguirem. A fanbase sempre foi muito Sim. devagar, e tal. Eu sempre falo que todo artista tem aquela fase. Tem a fase que a gente nunca conheceu e tem a fase que a gente passou a conhecer ele. A Sim. gente, a gente tem muita gente que a gente não sabe o passado, como é que foi pra chegar até ali. Isso é verdade, isso é total verdade. Uhum. Não, você pega própria, nossa, vários, e tem vários, assim, de diversas, você vai vendo, assim, de várias, diversas idades, né, você travou? Tá, uma travadinha, não sei se... Não, tô tranquilo. Ah, boa, boa. Você tem vários exemplos, assim, de artistas que mais novos, mais velhos, que você, assim, poxa, fazer uma coisa completamente diferente depois, ou sempre fizeram música, mas realmente foram devagarzinho. É que é legal que a gente hoje vê os caras super grandes assim, a gente olha pra trás e acha que eles sempre foram super, super grandes. Mas se você for estudar a biografia mesmo, mesmo os álbuns clássicos assim que a gente ama, às vezes não fizeram tanto sucesso na hora que lançou, eles foram fazer sucesso Sim, gigantesco assim lá no sétimo, oitavo, no décimo álbum e todo mundo conhece os primeiros porque veio depois, né? verdade. E o importante é que, mesmo que independente da reação do público, você tava com medo, né? Cara, é uma realização pessoal sua, como artista, sabe? Isso que é legal também. É pra você também isso. Exato, com certeza, sem dúvida. Isso é um Sim. negócio, isso é importante pra caramba mesmo, assim, é uma coisa que eu tava pensando, assim, cara, eu gostei de fazer, assim, sabe, de estar lá. Verdade. Lógico que eu ia gostar muito, assim, se muita gente ouvisse, né, e tudo mais, mas, cara, não vai ser, independente do resultado, eu vou fazer mais. E fica o convite aí pra galera ver. Pô, obrigado, é isso aí, já É, tá plataformas e, todas, já, praticamente. sim, e você falou no início que a faixa ela acompanha mais a infância e adolescência do personagem sobre a ótica dos pais, certo? Sim. O que que te interessou explorar esse lado que remete muito, né, à proteção, vulnerabilidade, medo do mundo, de um mundo tão grande, né? O que que te interessou nessa fase da vida? Eu sempre gostei muito, assim, de histórias de forma geral que são meio amargas, assim, sabe, que não é total desgraça, nem total ai que maravilhas, né? É, e eu acho que eu pensando assim, comecei a ver um ponto assim de, poxa, pensar em aspectos às vezes da minha própria infância, de infância de pessoas que eu conheço, assim, né, que foram próximas de mim. Quais que seriam esses pontos que eu acho interessante de colocar numa história mesmo.
Uhum. E aí começaram a ver, esses pontos que eu sempre observei, assim, né? Comecei a observar, por exemplo, se você reparar, né, não sei dizer se é a maioria, mas pelo menos os que eu convivi, os pais querem, assim, que os filhos, às vezes, estão de casa, conquistem algo legal na vida, principalmente se você tem Sim. uma origem mais humilde, né, querem que conquistem um pouco mais, assim, só que tem medo porque poxa, será que eu, claro que fica com medo, por exemplo, do filho ir para uma cidade grande, para um outro país, É porque saiu, é meio né, que aquela coisa do sair do ninho, né? é, Daquela. Né? é um negócio assim que você quer, mas você tem medo de que isso, quando isso acontecer também, né, isso com tudo. E várias outras coisas, por exemplo, lá, que eu comecei a ver, assim, essa dualidade, assim, de você ter uma família, né, nesse caso, né, uma família que acaba passando por necessidades. Aí eu quis misturar um pouco da criança não perceber isso. Por isso que tem uma Aham. parte da música que ele fala, você que tem esse sorriso, mesmo no quartinho tão vazio, alguma coisa assim. O quartinho Sim. tão vazio quer dizer que não tem muita coisa, não tem É, brinquedo, não você tem falou meio que nada. é uma pureza que a criança tem, né, nessa fase, né? Exato, É, exatamente. Aí eu quis trazer esse ponto que você falou agora, perfeito, assim, tipo, por que o quarto é vazio? Porque não tem nada, assim, não tem brinquedo, não tem muita coisa, assim, sabe? Mas a criança tá feliz ali na pureza dela, só que os pais sabem que aquilo é uma necessidade, entendeu? Que é um problema, assim, sabe? sim. E o menino que é retratado na capa do lançamento é o centro da história que será desenvolvido nos próximos lançamentos, né? Exatamente, perfeito. É, quem é esse personagem pra você? Ele é uma figura ficcional, memória afetiva, um símbolo, uma mistura de tudo isso? Quem que você botou ali? Não, é mais uma mistura mesmo, assim, ele tenta personificar algumas histórias de pessoas, assim, como eu, não sei se como você também que saiu, assim, do interior e tal, foi pra cidade grande, se você teve É, esse processo. eu meio que cresci e vivi na mesma cidade, então meio Ah, que estagnado. mas a ideia dele é ser uma persona mesmo, assim, sabe, pra quem teve essa vivência ou vivências parecidas também, né? Às vezes, de repente, a pessoa, por exemplo, talvez não se identifique tanto com essa primeira parte da música, mas vai se identificar um pouco com outras músicas lá na frente, né? Que vão acabar tratando de temas relacionados, Uhum. mas não exatamente esse, né? Sim. E falando das suas referências, já citou várias, né, que foram referências do rock progressivo, conceitual, Pink Floyd, Genesis. É, o que que cada um desses você sentiu que contribuiu com você nessa composição? O que que você pegou um pouco de cada um para criar a sua identidade? Boa pergunta. Bom, vou responder da forma mais sincera, talvez a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu citei só alguns exemplos dos 15 que você me contou. Eu vou. Não, deixa eu. O Pink Floyd, com certeza, esse conceito de contar a história através de um álbum, assim, sem dúvida. Aham, É claro que sempre vai ter, assim, pô, David Gilmour, um dos meus artistas favoritos, etc, etc. sim. Beleza. Por exemplo, eu curto o Raul Seixas, que é uma super referência pra mim. Os Mutantes também, que também. Mutantes, assim, até o Clube da Esquina mesmo, que eu não sou cara muito da MPB, assim, não sou muito fã. Mas o Clube da Esquina eu amo, assim, Secos e Molhados também, essas coisas assim, eu gosto bastante. E eu peguei um pouco deles, eu sinto que eu peguei um pouco essa vontade, essa ideia de experimentar e tentar trazer umas referências mais, não só brasileiras, mas também latinas mesmo, né? Que eles acabam misturando um pouco de tudo. Então você tem desses dois. O Porcupine Tree, mas também, por exemplo, outras bandas tipo o Genesis, dependendo da fase, o Tears for Fears também. Essa ideia de se fazer assim uma música um pouco mais elaborada, mas mantendo assim ela palatável, né? Sim. Então eu sempre me inspiro muito nesses, né? Letra, as composições, letras, assim, poxa, com certeza Paul McCartney sempre. Paul McCartney é meu compositor favorito, com certeza. Uhum. Eu falo pouco dele, mas ele é o favorito, assim. Paul McCartney, as letras, assim, incríveis. Raul também, as letras, né? Sempre muito criativo, Sim. né?
Então eu meio que vou pescando um pouco de cada coisa, assim, mas dá pra ir, tipo, super a fundo, assim, nessas referências, mas de forma geral, né? Eu falei dos Beatles também, tem os Beatles, tem mais puxado, por exemplo, eu tava falando do Kiko. O Angra também muito na questão de como você pensar a música, né, um pouco mais, poxa, você já consegue encaixar harmonias, acordes, assim, um pouco mais sofisticados, mas sempre um negócio um pouco mais cinematográfico. Aqui você também tem um álbum conceitual que é foda, né, o Temple of Shadows, né, Verdade. que é Sim. também uma grande referência, assim, né. E a faixa ela teve mixagem e masterização do Dennis Ward e a mentoria do Kiko Loureiro, que você tá falando. Foi. Como foi contribuir com eles dois, trabalhar com eles dois, no geral? Boa, boa. Bom, primeiro sobre o que que é essa mentoria, né? Ela é Uhum. uma mentoria que o Kiko oferece, ela é de carreira, né? Você se inscreve e tal, aí ele seleciona algumas pessoas assim para participar e aí ele vai te acompanhando de carreira. E eu me inscrevi coincidentemente na sua carreira ali, o que você quer desenvolver. Aí tem gente que é, aproveita, quer desenvolver mais o play, né? A guitarra mesmo em si. Tem gente que quer, por exemplo, tem um amigo que ele tá desenvolvendo o viver de música mesmo. Ele largou o emprego e tá, pô, quer viver de música. No meu caso, eu já inscrevi o Quero Escuro. Se eu lembro bem, assim, tipo, já inscrevi o Uhum. Quero Escuro. Porque eu queria, pô, o cara é foda, assim, ele conquistou coisas vindo do Brasil, né? Saindo do Brasil, ele conquistou coisas assim que, cara, acho que eu não consigo lembrar outro brasileiro que conquistou tanta coisa assim, sabe? Sim. Nível, tem que pensar um pouco, mas, São poucos que tem. nossa, porque, então, falei, cara, esse cara tem muito pra me ensinar, assim, de composição e, pô, como fazer um negócio pra frente, assim, sabe, o negócio. E aí, a gente sempre focou muito nisso. Então, por exemplo, poxa, como é que é? Componho ideias, mando pra ele, falo, pô, isso aqui é legal, isso aqui não tá, faz assim, assim, assado. Ele nunca compõe pra mim, assim, se ele não faz, assim, é uma regra dele ali, lógico. Que você quer também é certo, né? Sim. Mas ele fala, pô, esse acorde não funcionou, tenta um pouco alguma coisa mais na linha dessa ideia, dessa outra, desse conceito aqui. Pô, isso é muito legal. E para tudo, assim, no processo criativo, né? Ele ajuda demais, assim, também em alguns direcionamentos, algumas ideias artísticas. Agora a gente está focando mais nessa questão da divulgação, de caçar essas oportunidades de guicho. É realmente um negócio completo, assim, para a carreira. Legal. Tô E uma fazendo coisa, mas e uma, essa... cara, e uma coisa que eu achei muito curioso foi o Visualizer, né? O clipe animado, né? Ah, Eu achei muito legal essa ideia de usar colagem pra você passar os sentimentos que você tá passando no sim, clipe. isso veio na verdade, isso veio aí tem do Kiko, aí só uma coisa só, o Denis, o Kiko, ele fez a ponte pra gente fazer, pra fazer pra ele fazer a mixagem. Eu mandei o material pro Denis, né, ele passou o e-mail pra mim, mandei pro Aham, Denis lá, ele falou, cara, gostei e tal, vamos fazer e tal, e aí a gente começou a trabalhar junto. E aí da colagem, foi o Molho Crocante que teve essa ideia, a sim. galera que fez o vídeo lá, que eu achei genial, assim, porque qual que era a ideia? Eu queria um negócio que beirasse assim o bizarro barra estranho, Aham. mas que conseguisse contar a história ali e tal, um negócio assim, tipo, eu sempre gostei muito dos clipes do Tu, que tem um humanoide de massinha, assim, um negócio. Aí as ideias iniciais Foi, era foi, fazer, foi um stop motion, mais ou menos, você quis criar? eu tava com essa, o que o Tu faz, eu acho que sim, um negócio meio 3D computadorizado, sabe, Aham. uma parada assim, não sei. Mas para esse, só que aí eu cotei com eles fazer uma animação inteira. Só que acabou saindo do orçamento que eu tinha mesmo, né? Que, pô, como tava fazendo tudo. É independente, né? É um projeto independente mesmo, assim, a grosso modo, né? Não, é realmente independente. E aí, eles chegaram com uma ideia, falando, cara, e se a gente fizer um negócio que é um meio termo entre o visualizer e um clipe, e aí a gente trabalha um pouco essa ideia de colagem e tal, fica um pouco mais barato os custos, né? Mas, cara, esteticamente funcionou muito, tipo, muito, na minha opinião, assim. E aí foi da onde surgiu essa ideia, assim, foi meio que um mix da criatividade dada a situação, assim, sabe? E foi tudo em computador? Ou teve À prática toa, também? não? É, Não, tudo animação, computador. Tudo computador. computador.
Eu não sei os pormenores, assim, de como se faz, mas geralmente a gente pega algumas imagens que a gente já tinha de artes, como, por exemplo, a máscara, né, tal. Aham. Pega algumas imagens públicas de banco de imagem, aí processa tudo isso para ficar no mesmo estilo visual, no mesmo tamanho, do jeito que a gente quer, tal. E Olha. vai. E é legal que é, a gente não usou IA para nada, assim, é tudo Ah, feito, bacana, cara. Isso é nem muito para legal. capa, assim, tanto a capa que o Léo Cerezuela fez, quanto o visualizer do Molho Crocante. Aí, obviamente, também nada, nenhuma vírgula das músicas, é tudo feito por ser humano mesmo ali. Pô, e o legal, além disso, né, que é legal pra caramba pros dias de hoje, cara, é que você conseguiu com esse projeto atravessar vários tipos de arte, né? Ah, Musical, animação, você conseguiu narrativa de cinema, roteiro. História muito legal, tudo isso. pô, é verdade, assim, eu gosto muito de. É que eu consumo muito essas coisas, né? É meio que, isso é meio que do ambiente também, assim, a minha esposa também, minha esposa ela é videomaker e tal. Então, eu acho que fica bonito, assim, né? Uma coisa complementa a outra, né? Eu queria Sim. ter essa experiência de fazer algo assim, né? Até fugindo, como roteiro, você pensa em fazer alguma coisa também, além da música? É porque meio que você criou uma narrativa na sua música, no seu projeto. Por hora, não. Que é aquilo que eu te falei, né? Eu gosto muito de fazer essas músicas, assim, né? Então eu faço uma, aí agora eu quero fazer a outra, entendeu? Sim. Só que assim, nem tô perto de terminar esse álbum, eu já tenho uma ideia do próximo. E aí vai, sabe? Aí acaba Cara, que você é ansioso com isso também, né? eu vou, cara, eu vou notando assim, falei, mano, eu quero fazer isso um dia, isso assim, assado. Lógico que às vezes a vida vai mudando, né? Você tem que largar um plano por outro lugar, trocar assim. Mas, ou seja, pode ser que no final do ano, eu quero fazer um roteiro. Mas por hora não. É mais Legal. às E vezes. pra gente terminar, Thiago, o mundo inteiro é apresentado como o começo de uma história, né, de uma estética e de um universo que ainda vai crescer muito. Tem muito para crescer ainda, projeção. Sim. Que tipo de jornada que você espera que o público aceite atravessar junto com o Chiaro Escuro, cara? Que eles Putz, tenham. pergunta ótima. Eu fico pensando nisso muito, assim, porque qual que é a minha ideia, né? Uhum, É, Você tem esse primeiro álbum, que vai ter essa primeira história, que vai ter os seus temas lá, tal, né? Normal. uhum, Só que eu tenho muita vontade o conceito, o Quero Escolher nasceu na minha cabeça com a possibilidade de cada álbum ser uma história completamente diferente, né? sim, Sei lá, eu posso querer chegar no segundo álbum lá e fazer uma história, sei lá, de um casal que não deu certo. Assim, sabe? Um negócio que não deu certo, depois deu. Um negócio nada a ver com crítica social, ou eu posso querer fazer crítica social de novo. Então, meio que assim, é, eu sei que às vezes, pelo histórico de outras bandas que tentaram mudar assim de álbum para álbum, algumas não deram muito certo, outras deram certo pra caramba. Mas assim, então até meio que eu gostaria, se eu pudesse desejar alguma coisa, que as pessoas que começassem a ouvir o álbum, né, o projeto e acompanhassem o projeto, que ouçam assim sempre abertas, né? Para novas ideias, novas histórias ali. Então, acho que essa é a minha maior expectativa, assim, né? perfeito, Thiago. Muito obrigado pela entrevista. Adorei conversar com você. Espero que você tenha Pô, gostado eu das também, perguntas também. então, poxa, muito, muito. E para quem quer acompanhar, quer ouvir, que acabou de lançar, onde é que você está? Redes sociais, plataformas, onde é que a gente encontra você? Ah, boa, perfeito. Bom, Chiaroscuro é Chiaroscuro BR, né? Aí não sei se aparece no vídeo em algum lugar depois. No, Se você estiver vendo no YouTube, vai estar aqui embaixo o link. Boa, boa. Só para o pessoal pegar, o jeito que escreve É, é Chiaro com K, né? Chiaroscuro, não tem o E, é Ros mesmo. Chiaroscuro BR. E o é, como músico, né? O meu individual é eu, underline Thiago sem H, meu nome é sem H, underline Almeida. Eu, Thiago Almeida. Você vai achar lá. Mas assim, se você achar um, você acha o outro, porque tá lá na bio. e a música tá em todos os lugares. Spotify, todas as plataformas você encontra a música. Perfeito, tá? Já tá no YouTube Music e no Visualizer, já tá no Spotify, Apple, Amazon, Tidal, tá? Deezer, tudo. Perfeito. Valeu, Thiago. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.